Boa noite, internautas, boa noite a todos vocês que sempre acompanham a nossa programação da UpTV. UpTV, primeira TV web da região do Grande ABC, já completando 9 anos de programação no ar. A gente fica cada vez mais feliz de poder trazer muita informação, conhecimento, arte, cultura, música, dança e agora o programa voltado para síndicos e condomínios. Vamos dar uma boa noite ao meu parceiro, Mauro Andrietta. Boa noite, Mauro. Boa noite, Liliana. Boa noite aos nossos convidados, ao teleinternauta, né? Ao web internauta e assim vai. Hoje, super feliz, assim, porque a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto muito, que eu sempre digo aqui, que é a minha profissão. Nós vamos falar assim, sobre vários aspectos da construção civil, da arquitetura, da decoração, do design, com desrespeito especificamente a condomínios, né? Uhum. Porque o condomínio tem características próprias na contratação, na concepção, e a gente fala de picadinho, e hoje vai ser um programa dedicado a esse assunto. É isso mesmo, a gente acabou reunindo grandes convidados profissionais dessa área, e vai ser um programa sensacional, com muito debate, muita informação para todos vocês, cada um trazendo a sua experiência, o seu conhecimento, e vai ser muito bacana, gente. Então, síndicos aí, fiquem atentos, o programa vai começar já, nosso primeiro bloco. Mas antes disso, a gente tem que dar 2 avisos aqui super importantes, são 2 eventos. Primeiro, hoje está começando a Expo São Paulo, que é a Equipe Hotel 2017. E nós temos aqui um grande parceiro nosso, que é a Breton, e ele está aí lançando, né, na verdade, toda uma linha da Breton Corporativo, e a gente está super contente, porque eles estarão aqui na próxima semana falando sobre esse lançamento, né, trazendo aí vários designs, um deles é o Renato Lourenço. Então, assim, tudo feito com muito carinho, com muito profissionalismo, e a equipe da Breton vai estar aqui na próxima semana falando sobre esse novo lançamento. Então, vamos lá, nós temos aí algumas imagens, o que faz parte do catálogo deles, agora uma linha totalmente exclusiva para hotéis, né? E essa marca aí terá um hotel próprio no evento e lançará essa nova linha corporativa com mobiliários específicos para o setor hoteleiro.
Nós vamos aí convidar todos vocês para visitar o estande da Breton, com peças assinadas por designers brasileiros, como Reinaldo Lourenço, Danilo Lopes, Paulo Gontijo, Vanessa Martins, Ronaldo Franson e Paulo Sartori, além de móveis desenvolvidos pela equipe do Estúdio Breton. Fica aí o convite a todos vocês. Essa feira começa hoje, de 11 a 14 de setembro de 2017, e o horário das 13 às 21 horas. Fica aí o convite para todos vocês e deixando já os grandes parabéns, né, para a equipe da Breton, sempre inovando. A Breton é um pessoal bacanérrimo lá, fora a qualidade deles que é indiscutível, né, no nosso ramo de arquitetura, no ramo de hotelaria, e a Equipe Hotel, que é uma das feiras mais famosas, né, da hotelaria, uma das maiores da América Latina, está aí para trazer as novidades no ramo hoteleiro, e a Breton não podia ficar fora dela. Isso mesmo. Nós temos também mais um evento, que é o Workshop de Engenharia e Técnicos em Segurança do Trabalho e os Impactos do E-Social. Dia 20 de setembro de 2017, no horário das 14 às 17 horas, no qual o local Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC, na rua Albertina, número 53, Vila Pires, Santo André. E falando um pouquinho desse evento, nós trouxemos, né, um representante hoje da Associação dos Engenheiros e Arquitetos aqui do ABC. Nós trouxemos hoje um convidado mega especial que vai começar o nosso debate hoje, né, no programa especial de hoje. Ele que é engenheiro civil, inspetor do CREA São Paulo, diretor da Acerto Engenharia, faz parte, né, da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC. Ele que foi indicado aí pelo Luiz Augusto Moretti, ele é diretor hoje da associação. Estou falando do André Sobreira de Araújo e vamos dar uma boa noite para ele. Muito obrigada, André, pela primeira vez aqui compartilhado nosso programa Sind Solution. Boa noite, Liliana. Boa noite, Mauro. É um prazer estar participando aqui com vocês desse programa maravilhoso da UpTV. A todos que nos assistem também, boa noite. E o tema que ele vai trazer hoje, que nós vamos começar a falar, é a questão das reformas em condomínios, né, Mauro? Pois é, as reformas em condomínios. A gente fala muito das reformas em condomínios aqui. Nós falamos das vantagens, né, e as desvantagens, como contratar. Nós procuramos mostrar ensinar, né, como fazer para fazer uma boa contratação, né, como é que a nossa classe pode ser não só valorizada, nós conversamos muito sobre isso também, mas além de ser protegida, né? E no final da história acaba protegendo o consumidor que vai nos contratar para fazer qualquer tipo de serviço, né? A associação, ela cuida justamente dessas coisas, né? Me conta um pouco mais aí para a associação. Sim, Mauro, com certeza. Na verdade, o papel do CREA, né, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, é fiscalizar, né, os profissionais que atuam nessa área e, paralelo a isso, amparar a sociedade como um todo, né, na defesa da sociedade, né. E a Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC, ela está coligada, né, digamos assim, ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, trazendo aos profissionais e proporcionando, né, além dos momentos agradáveis que pode ser desfrutado ali na própria associação, um network, né, trazendo cursos, seminários, workshops, palestras, né? Aqui, só lembrando aqui, falando um pouquinho da associação, aqui, que ela foi fundada em 1960, foi a primeira entidade de classe criada na região metropolitana de São Paulo. Nós temos algumas imagens da associação que eu queria mostrar para vocês enquanto eu falo aqui. E foi criada, então, na região metropolitana de São Paulo, em uma época de muita repressão política no Brasil, mas também de franco crescimento das indústrias no ABC. Ela fica na rua Albertina 53, são 9.000 metros quadrados, em pleno coração da cidade de Santo André, olha lá, onde acontecem diversos eventos, eventos esportivos, eventos sociais, eventos corporativos também, que é muito legal aí vocês todos conhecerem. Para quem não conhecia, né? Eu não conhecia a associação daqui. Olha que legal. Aproveito aqui também para deixar o convite, Vai né, ser um de quem prazer. não conheça, passar lá para conhecer, fazer parte da associação, né? Isso mesmo. Participar dos workshops,
Vocês têm uma programação desses workshops? Como é que funciona? A associação, como é que ela funciona, como é que ela atua aqui na região? Sim, ela é destinada à classe, né? Aos engenheiros e arquitetos, né? Agrônomos e todos aqueles coligados à classe, né? E ela trabalha comparando, atendendo, né? A toda a classe relacionada proporcionando encontros, isso, né? Exatamente, proporcionando encontros, negócios, né? Serviços, acaba que por si só ajudando, né? Pelo conhecimento que existente entre os associados ali, acaba que... E hoje foi legal, a gente acabou juntando vários profissionais do segmento, né, Mauro? Que eu acho que vai dar um programa sensacional hoje. Vai. Na verdade, a gente vem de uma discussão aí de CREA, as associações, elas têm, o CREA, por exemplo, né, tem mudado, a gente estava falando que ele mudou muito com os anos, né, e tem proporcionado um amparo melhor recentemente para os associados, né? Com certeza. Porque havia uma reclamação geral, generalizada, né? Como há, a gente sempre fala aqui a respeito dos sindicatos, nós somos contra, não é o caso do CREA, mas somos contra a criação de novos sindicatos, porque, na verdade, eles não proporcionam absolutamente nada em termos de benefício, né? E eles acabam virando um cartório, apenas para a gente pagar e não acontecer nada. As associações, elas, quando o CREA, por exemplo, também subdividiu em CAL agora também, de uns anos para cá. Não sei quantos anos faz mais ou menos, sabe? Se não me engano, em torno de 2 anos já, né? Faz 4 anos? 4 anos, 3, 4 anos já, né? Ele virou CAL, né? E que agora representa a classe dos arquitetos. Os arquitetos, era tudo juntinho lá, tudo misturado. E agora... acabou ficando, acredito eu, um pouco melhor, ficou um pouco mais... mais direcionado aos arquitetos, porque né? são atividades, apesar de tratarmos do mesmo assunto, né? São atividades bem diferentes, né? Sim, é paralelo, mas porém distinto. É que nem quando a gente fala de design, é que nem quando a gente fala de decoração, há uma mistura, as pessoas elas não entendem muito que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas olha só que legal que o André trouxe aqui pra gente, olha aqui, ó, a gente acho que tem a imagem aí também, é um manual para o síndico, né? Acho que nós temos aí, né? É o manual dos síndicos para proprietários e profissionais do sistema Confia e CREA. Olha só que legal, aqui tem todo o manual fazendo uma apresentação, o que compete ao CREA ou não, serviços exclusivos das empresas, responsabilidade legal do síndico, enfim, aqui está falando vários assuntos que eu acho muito importante, né, que o André trouxe aqui para a gente, e que isso aqui tem que estar na mão do síndico, aqui, né? Isso é um material disponibilizado pelo CREA, né, através dos profissionais, né, registrados no Conselho. Qual o objetivo que o CREA está fazendo? Houve uma necessidade de esclarecimento em geral, né? Sim, notando que essa área é uma área bastante problemática, digamos assim, né? Reforma em condomínios, geralmente sempre tem problemas ou de contrato, ou de execução, ou de contratação, né? Então é uma área que chegou até os conselheiros, né, do CREA, e eles acreditaram que seria interessante elaborar um manual, digamos assim, né? Desde a contratação até a execução, né? E aí constam os passos essenciais, né, para que se exista uma boa contratação. Aqui se fala muito da importância de você contratar profissionais habilitados e registrados, né, Mauro? Que é o que não acontece muitas vezes. Porque é o que nós estamos conversando, dá uma certa segurança para o profissional. Com certeza. Que está, porque o que acontece, né? O que acontece é aquilo que a gente sempre fala aqui no programa. A pessoa... bom, já fazer o próprio escopo, quando o síndico, né, o conselho vai fazer uma reforma e ele vai montar esse escopo dessa reforma para contratação, e já começa daí a dificuldade. Exatamente. É aí que tem que entrar um profissional habilitado para exercer. Você está falando de vidas ali, né? Você faz uma reforma mal feita, né? Você amanhã pode ter um prejuízo enorme, né? Físico e até fatal, né? E o que é interessante é que é para os dois lados, né? Você tem a ausência do cuidado, né? Ou seja, desde da formação do escopo, vamos fazer o quê? Né?
Então, não é um profissional habilitado que fez aquilo, aquele escopo fica uma coisa extremamente subjetiva. E aí, quando você vai passar para fazer um orçamento de uma coisa que não está pré-definida, você não consegue equalizar o escopo como um todo. Então, cada pedaço orçado com um tipo de profissional fica um balaio de gato, que ninguém sabe, na verdade, o que é barato, o que é caro. E aí vem aquele milagre, né? O milagre sempre vem. É engraçado como eu falo sempre no programa, e vou falar de novo, não acredito em milagres, porque não existe milagre. Quando você vai fazer uma contratação, você não pode você tem que ter em mente que não existe uma pessoa que é 50% mais barato que o preço de mercado. Né? Essa pessoa está te roubando, ou não vai te entregar, ou não paga imposto, ou não paga funcionário. Não vai usar material de qualidade. Né? Quer dizer, alguma coisa está sendo comprometida para que isso aconteça. Porque não existe um milagre. Você pode ter uma variação aí de briga de mercado, que é normal. Né? Mas é comum. Quantas vezes eu já tive gente que foi 2/3 a menos do que o orçamento que já era apertado. Quer dizer, como um cara desse entrega, né? E é por causa dessas distorções que você acaba depois... uma das coisas que eu sempre falo que é o mais fácil em condomínio é consertar coisas que não foram entregues ou foram mal feitas, o que é uma pena. Refazer, né? O refazer sai mais caro do que fazer, né? Na verdade, é de suma importância, né, que o síndico ou o condomínio, como um todo, entre em contato e procure um profissional habilitado desde o início, né, mano? Desde o início, desde a formação do escopo a ser feito, né? Então, quer dizer, às vezes não é um projeto, é uma pequena reforma, mas não importa de que forma que ele é feito, quem é o profissional habilitado para fazer aquilo. Aquilo é uma pessoa que vai precisar de um engenheiro, precisa de um arquiteto, é uma reforma de paisagismo, não importa o que é, né? Até porque, existindo um profissional habilitado, juntamente com uma empresa registrada no conselho, o síndico ele se exime de uma responsabilidade civil e criminal que possa recair sobre ele. Né? E aí você cai nas distorções ao contrário. Hoje eu tenho me surpreendido muito com gente me ligando. Mas olha, eu vou precisar trocar o piso da minha casa. Você faz RT? Quer dizer, o piso é um laminado de madeira. Vai colocar sobre piso e precisa de RT. Quer dizer, eu também acho um excesso. Essa é a minha opinião pessoal. Eu acho que tem algumas coisas que não comprometem estruturalmente, não tem nenhum problema, que é uma simples compra. Quer dizer, a própria loja que faz o laminado vai lá e coloca e se responsabiliza por aquilo. Né? Aí o que é pior, né? Não quer me contratar para colocar o piso, quer que eu faça uma RT, só simples e puramente. Acontece muito isso. E o comércio de RTs, hoje no mercado, é gigantesco. Vocês devem ter muito esse tipo de problema de comércio de Com RT. certeza, com certeza existe, né? Aquela faixa que vendem RTs e tal, né? Então, temos que... Agora, dentro das reformas, a gente tem uma gama de possibilidades aqui, de instalações, de conservação, de manutenção. São imensos, né, os números de serviços itens, que você pode oferecer. Porque, na verdade, e você imagina, né, o tipo de... tantos profissionais que você pode estar envolvendo, e se você não tiver uma pessoa capacitada para coordenar toda essa equipe de obra. Mas né? então, é aquela coisa, né? Como você vai contratar músicos, né? Então você não tem o maestro, então você contrata o violinista, o pianista, cada um toca uma coisa num lugar diferente, cada não tem... Entra na questão do orçamento muito barato. Não é verdade? Exatamente. Vai no barato. Você acha que você está... hoje nós vamos falar disso também, aquela coisa da contratação do arquiteto. O arquiteto é o cara que se paga, né? O bom arquiteto se paga, porque o resultado do trabalho dele tem total condição de... Não é um custo, é um investimento. Né? Da mesma maneira que você fazer esse escopo, né? Saber o que você vai fazer, qual é a reforma, quem são as pessoas envolvidas. Né? E às vezes, na associação, no CREA, você consegue informações para isso. Que, na verdade, é para isso que existem essas associações, esses conselhos, que é para te amparar legalmente e te amparar em termos de informação. Quem é fulano? Quem é ciclano? Exatamente. Até voltando um pouco, Mauro, em agosto, se eu não me engano, foi aprovada em lei, né, uma legislação que diz que agora todo profissional
voltado a obras, que atua, ele vai ter que preencher um livro de ordem. Não sei se você se recorda. Antigamente existia o livro de ordem. Isso voltou para a nossa legislação, né, do CREA. E está sendo elaborado a melhor maneira de se empenhar esse livro de ordem, para fazer com que o profissional ele esteja presente ali na execução dos serviços, o que garante a sociedade como um todo, né? Porque senão é muito engraçado hoje você... eu recebo muitos telefonemas no sentido de somente vender RT. Exato, exatamente isso. Para inibir, né? Para inibir isso daí. Essa faixa. Porque como é que você vai se responsabilizar, fazer um documento desse, e tem muita gente que faz, né? Se responsabilizando, né, por uma coisa que sequer viu. Uhum. Né? Então, e isso é um mercado muito lucrativo. Agora, Mauro, o que eu queria ver com você é engenheiro, arquiteto e engenheiro, onde que entra, no caso, a obrigação do engenheiro e a obrigação do arquiteto dentro de uma reforma? Como é que funciona isso? Conta pra gente. Começar por ele, né? Um vai bater o oficial. Sim, eu acredito que ambos possam responder. Existe até alguma... Necessariamente tem que existir os dois? Oh. Eu acredito que o arquiteto ele seja voltado mais para áreas, desenhos, né? Arquitetura em si. Na verdade, porém, pela arquitetura, desculpa te interromper, pela arquitetura você tem autonomia para projetar e executar até um determinado tamanho de... Eu não lembro mais agora como é que isso muda toda hora. Então, um tamanho de edificação. Tá? Quando você fala... até a engenharia tem uma série de subdivisões, né? Então, você vai fazer... o procedimento é assim, eu vou fazer um prédio, um condomínio. Então, normalmente, o primeiro a projetar é o arquiteto. Né? Ele faz toda a parte plástica da arquitetura, ele faz toda aquela coisa que o engenheiro detesta, né? Porque tem que fazer parar tudo em pé, aquilo que a gente projeta. Né? Os engenheiros aí entra o projeto estrutural, de estrutura. Como eu sou engenheiro e arquiteto, então não tem esse problema. Né? Mas, conhece os dois lados. Mas os engenheiros eles gostam de fazer as coisas mais quadradinhas, menos problemas estruturais e tal. E claro que isso praticamente não interessa ao arquiteto. Então, aí depois de feito isso, você contrata seu engenheiro calculista, depois engenheiro hidráulico, engenheiro elétrico, ou seja, uma série de profissionais envolvidos, né? E tem lá uma pessoa que é a coordenação de projeto, que é aquele cara que faz toda essa coordenação de todos esses projetos. Quer dizer, você tem a arquitetura que tem que falar que tem que estar lá a elétrica, a hidráulica, todo mundo fala a mesma língua, para na hora da execução dar certo. Isso daí tem uma fiscalização, né, para que execute isso existe, de uma maneira, né, correta? Isso, o Conselho Regional ele trabalha nesse âmbito de fiscalizar, né? Fiscalizar os profissionais. Existe o CAL também, que é para a área... Existe mesmo essa fiscalização? Existe, sim, é comprovado. Ou fica só entre aspas? Não, existe. Ela é fiscalizada. Nós temos bancos de dados lá, né? Eu faço parte da CAF, que é a Comissão Auxiliar de Fiscalização. Tá. E todo mês nós estamos conferindo trabalhos dos fiscais aí que acaba ajudando eu era meio a classe. Eu era meio cético com relação à fiscalização, mas hoje, por ele e por outras pessoas, eu soube que teve gente aí que andou tomando umas multas. Existem dados físicos. Eu falo assim, comprobatórios. Falar, eu cansei de falar. De arquitetos que costumam faz uma obra, dá errado, faz outra. E a pessoa continua exercendo a profissão de uma maneira errada, causando até grandes, né, danos, lesões aí nos condomínios. Então, é aí que o conselho alguém entra, tem que parar isso, né? Entendeu? Exatamente. Essa é a função do conselho, né? Fiscalizar o profissional que está executando, né? Que está empenhando o seu trabalho e defender a sociedade, né? Como um todo. Então, aí você imagina, né? Numa obra grande, de grande porte, você tem uma enorme quantidade de profissionais envolvidos. Depois você tem aí a execução, né? Você está falando só de projeto, né? Depois a execução, que envolve empreiteiras, que envolve compra de materiais, etc. Quer dizer, se você começa mal, né? Você já começa, seja uma reforma, seja uma obra qualquer, você começa projetando mal ou formatando um escopo de uma maneira começou correta, errado, né? O final é desastroso, sempre. Porque você multiplica isso geometricamente ao longo do desenrolar daquela obra e aquilo vai se tornando inviável, né?
Então você começa a ter prejuízos em todos os segmentos. Então, e principalmente na compra dos materiais, né? Você está mal planejado. É por isso que eu sempre falo, é muito melhor você perder tempo em projetar, cansar de projetar, mesmo porque no papel você pode errar, pode voltar e tal, e não deixar isso para execução, porque refazer coisas é muito caro. Cronogramas também, né, mano? Exatamente. É importantíssimo Físico que se dilua, financeiros. físico financeiro, que se dilua ali o Questão da pagamento, entrega, para né? que não haja um percentual maior de pagamentos e um menor de executados, que é o que acontece sim, geralmente, acontece né? muito. E outra coisa também é você não adequar o seu cronograma físico-financeiro à arrecadação do condomínio, que é uma outra coisa importante, né? Porque você não está falando de um contratante particular, você está falando de um cara que administra o dinheiro dos outros, Uma né? comunidade inteira. Uma aí, comunidade E ali. acima de tudo, contratar uma empresa idônea, né? Que de preferência esteja registrada no conselho, não é De verdade? preferência. Não só o profissional, mas a empresa também deve estar registrada ao conselho. Bom, nós vamos agora para o nosso segundo bloco, mas queria agradecer aí o André, a sua presença, a sua participação no programa Syndic Solution. Eu queria que você deixasse as suas considerações finais, até alertando aí os síndicos, né, para ter esse Exato. cuidado com os profissionais. Aí. Exato, com certeza, Linha. Né? Então, deixo meu conselho para que toda e qualquer obra, né, que venha acontecer nos condomínios, que os síndicos, os responsáveis legais, né, procurem os profissionais habilitados para que ele possa se eximir da responsabilidade que não compete, né? Contratando engenheiros, arquitetos, né, e desempenhando um bom papel ali para ele próprio e para toda a sociedade, né? Isso mesmo. É um então, prazer muito participar obrigada, com viu, vocês. André? Queríamos aí deixar um abraço aí ao Agradeço. diretor da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, o Luiz Augusto Moretti. Ele já está super convidado para estar aqui numa próxima pauta aí. Ótimo. E aos demais diretores também que queiram estar participando, trazendo aí mais conteúdo, mais pautas para a gente, tá? Nós agradecemos o convite e estamos à disposição. Muito obrigada. Nós vamos aí então para um breve intervalo. Estamos aí recebendo mais convidados. O nosso papo ainda continua. Muita coisa bacana aí pela frente. Já já a gente volta. Fica aí, gente. Até mais. O Grupo Hebron é constituído por profissionais altamente qualificados, atendendo assim ao máximo às necessidades de cada cliente e lhes proporcionando pleno conforto, bem-estar e segurança. Seus valores foram alcançados pautados em rigorosos padrões, buscando sempre as melhores soluções aliadas à mais moderna tecnologia. Dentre os serviços oferecidos estão controladores de acesso e recepção, limpeza e conservação, sistema pay-per-use, supervisão, treinamentos. Nossa missão é oferecer serviços diferenciados para contribuir com a melhoria contínua da produtividade dos nossos clientes, respeitando o ser humano, a sociedade e o meio ambiente. Nossa visão é ser a melhor empresa do mercado em nosso segmento. Temos como foco a lealdade, fidelidade, honestidade e caráter. Grupo Hebron. Nós, da Expo Novo Lar, somos especializados em conectar pessoas, produtos e serviços, transformando momentos em eventos. Oferecemos toda a conveniência e apoio em um dos momentos mais marcantes entre construtora, incorporadora e condômino, a entrega das chaves. Para dar um toque especial nesse momento, oferecemos o evento ideal, tanto para a celebração dessa conquista, quanto para o início de outras. No mesmo dia da entrega das chaves, o condômino é presenteado com o Key Day, um coquetel VIP, projetado para receber as famílias e seus convidados com todo o conforto, que além de recepção com lounge e buffet completo, oferece a comodidade dos melhores produtos e serviços no quintal de sua casa. Marcas líderes do mercado de arquitetura, construção, reformas e decoração estarão presentes como patrocinadores, prestigiando com condições e preços especiais. Facilidade na comparação de preços, qualidade e prazos. Agilidade no agendamento de visitas. Soluções para os mais diversos segmentos: aquecedores, ar-condicionado, automação residencial, arquitetura, box e espelhos, envidraçamentos, decoração, empreiteiros, gesso, iluminação
marcenaria, marmoraria, móveis planejados, pisos e revestimentos, além de palestras passo a passo com especialistas e folhetos explicativos que contribuirão para que o condômino saia de lá instruído e preparado. Todo o apoio audiovisual será fornecido para a realização da Assembleia. Uma ótima forma de selar a relação empresa-cliente com chave de ouro, otimizando a sensação de sucesso e atraindo assim futuros clientes. E quer saber a melhor parte? A incorporadora e o condômino não pagam nada. Do que você mais gostou? Será um prazer lhe conceder um atendimento personalizado. Entre em contato conosco e saia na frente. Estamos de volta agora, então, com o nosso segundo quadro do programa Sind Solution, o programa que vai dar continuidade ao nosso papo aí do primeiro bloco, né? Nós falamos sobre contratação de profissionais e agora nós vamos falar sobre a contratação de empresas também, a preocupação que a gente tem dentro de uma reforma em condomínios, né, Mauro? Pois é, então, você contrata um bom profissional, faz um belo escopo, faz uma coisa, né, bem feita, né? E aí, quem contratar? Vamos contratar o quê? Você pode, dependendo do tamanho da obra, você vai ter a necessidade de contratar uma empreiteira, que é para fazer uma coisa. Mas o que o empreiteiro faz? O empreiteiro é uma empresa que tem lá os profissionais que vão atuar dentro. Ele tem o pedreiro, ele tem o mestre de obra, que vai tomar conta, ele tem o eletricista e tal. Você não precisa, evita de você contratar separadamente esses profissionais, né? E é muito legal porque a empresa também já se responsabiliza por tudo. Sim, aí, né, então, todos os aspectos trabalhistas, a empresa Sim. se responsabiliza. Quer dizer, você, quando não é uma coisa muito pontual, né, vale a pena, porque você se isenta de várias responsabilidades, lembrando que o profissional, de uma forma ou de outra, sempre será corresponsável, isso inclui o síndico, né? Por isso, a responsabilidade da contratação.
Porque, por mais que o profissional síndico contrate um bom arquiteto, um bom engenheiro e depois contrate um bom empreiteiro, ele continua sendo um corresponsável. E aí nós trouxemos, então, mais 2 profissionais aqui que estão conosco nessa noite, para também, são profissionais que já estão atuando aí há bastante tempo nesse segmento, que vão poder falar com muita categoria aí sobre esse assunto. Então, vamos apresentar nossos convidados. Eu falo agora ao meu lado aqui, Jefferson Virgílio, ele que é gerente comercial da CDV Construções e Reforma e também diretor da Diretriz Consultoria. Boa noite, Jefferson. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, tudo bem? Falar um pouquinho aí de assunto que dá bastante problema, né? Uhum. Na hora da contratação, o pessoal procura sempre o mais barato e 99% das vezes o barato sai caro. Isso mesmo, e ao lado dele também, nosso convidado, Antônio Carlos Pessoa, ele que é diretor da CDV Construções e Reforma, está aqui hoje, né, pela primeira vez, dando a sua contribuição nessa pauta de hoje. Muito obrigada, primeiro, pela sua presença, viu, Antônio? Boa noite, Liliane. Um abraço a todos aí. Nós estamos aqui falando sobre condomínios, né, e empreiteiras, e dizer a todos aí que a empreiteira é a parte que tem mais responsabilidade numa obra após o engenheiro e o arquiteto, né, para que possa fazer um serviço perfeito e com precisão. Nós temos aí o eletricista, a pessoa da parte da hidráulica, o pessoal do revestimento, né, que cuida de toda essa área, né, para se fazer uma reforma perfeita nas condições que o cliente exige. Agora, quanto tempo faz que você já atua nesse segmento e que existe a CDV Construções? A CDV Construções, ela atua no mercado hoje há mais de 10 anos, está no mercado e trabalhando com pequenas, médias e grandes obras. Condomínios, empresas, lojas, casas, apartamentos. A CDV ela não tem distinções de obra pequena ou obra grande. A CDV está à disposição de todos. É interessante, Sabrina, que a contratação da empreiteira, ela tem tudo a ver com um tipo de obra, né? Tem algumas empreiteiras que têm um leque maior de contratação, tem outras que trabalham em nichos específicos, né? Por exemplo, quando a gente faz lojas em shoppings, né? Trabalhar num shopping center, né, é um problemão, assim, sabe? É o terror do arquiteto e da empreiteira. Por quê? Pelos horários, principalmente quando é reforma. Só né? de madrugada. Mas, né? mas mesmo quando não inaugurou ainda, são turnos de 24 horas, né? São 12 por 12. A empreiteira tem que estar preparada para ter aquele pique. 2, 3 Por ser um shopping, exige uma quantidade de documentos da empreiteira de cada profissional. É tudo. Até, olha, na última hora eu fiz um trabalho no shopping de Jundiaí, eletrocardiograma dos funcionários, coisas assim que você não imagina. E todos têm que ser registrados, é uma coisa muito rigorosa, né? E nem todas as empreiteiras têm essa possibilidade, porque você precisa ter uma boa estrutura para que isso aconteça. E tem empreiteiras menores que trabalham em outros tipos de obra com menos exigências, né? A responsabilidade é a mesma, né? Sempre tem que ter uma grande responsabilidade, mas as exigências, né? Você trabalhar em shopping, por exemplo, é uma exigência absurda, né? Para uma empreiteira é uma coisa à parte mesmo. E aí... Então, conta pra gente assim, quais as dificuldades que vocês enxergam no início de uma obra dentro do condomínio, tanto na parte de profissionais como na parte de empresas. Então, até aproveitando, né, falando de shopping aí, o shopping hoje ele é muito complicado para tudo. É complicado para você montar uma loja, complicado para o lojista, né? Então o shopping, eu costumo até brincar, muitas vezes o condomínio precisa fazer uma reforma, uma manutenção, ele faz um fundo de reserva para fazer a manutenção. O shopping não. O shopping, olha, vamos trocar o asfalto de estacionamento, eles primeiro fazem para depois cobrar. Sério? Então a oscilação que tem no que uma loja paga no shopping é absurdo. Hoje você paga X, vira um mês, vem o boleto, você está pagando 3X.
né? Então é muito complicado, né? Tem muitas franquias que só trabalham em shopping, né? Eles não trabalham fora. Existem, tem alguns profissionais que a gente vai se especializando, né? Mesmo arquitetura, eu tenho vários colegas arquitetos que são especializados em lojas de shopping, porque é um raciocínio muito específico, né? Trabalhar nesse segmento. Nós até fizemos, quando nós começamos a trabalhar aí com a CDV, nós fizemos um canvas da empresa, né, para identificar qual que é o público-alvo, né, para não ter esse problema, né? Então, hoje nós fazemos obras pequenas, médias e grandes, mas o nosso foco não é shopping. O shopping, assim, muitas vezes você tem o que tem muito em shopping são franquias, né? Porque hoje franquia virou uma condição que tudo é franquia hoje, né? Então é franquia ou é startup, não tem como fugir disso. E a franquia hoje é assim, ela cobra um valor da bandeira, a pessoa paga e depois ele tem que pagar para edificar o lugar, né? Então, muitas vezes, o proprietário ele fica descapitalizado. Então, você tem uma margem de lucro reduzida por um trabalho assim muito maior. O trabalho em shopping ele é muito mais caro. A maioria das empreiteiras que eu vejo que trabalham nesse segmento tem uma estrutura totalmente diferente até por causa das exigências que tem. No condomínio, é um pouco melhor, né? O condomínio, nesse sentido, é um pouco melhor e falha no outro, né? Que é o negócio do baratinho, do milagre, né? Aquelas empreiteiras que você vai contratar e ela começa a fazer uma coisa. Tem uma obra nossa aí que está fazendo uma aprumada de elétrica que está demorando mais do que construir o próprio prédio, né? Porque não termina nunca, é uma catedral de elétrica. E é justamente a má contratação que faz com que isso aconteça, né? E como é que qual é o critério que vocês acham que tem que ter para contratar uma empreiteira? Eu acredito, parte do princípio do começo aí da conversa. Eu acredito, já tem pesquisa que fala disso, o problema da desistência do cliente, de repente, na contratação, não é o preço. Tá? Então, muitas vezes, a pessoa fala, não, claro que não é. Está comprovado, tem pesquisa que fala disso. Então, se você tiver uma boa apresentação, se você tiver uma apresentação clara, se você tiver trabalhos feitos pela sua empresa, se você tiver um material bom, se você levar um documento que levava antigamente, né? Porque hoje nas apresentações a pessoa leva lá o computador, abre, eu fiz isso, aquilo outro, né? Você tem que ter uma pasta de documentos de trabalho que você já fez, né? Ou de preferência, se tiver alguma documento do proprietário, pô, eu indico essa empresa, coisa desse tipo, né? Eu falo porque nós pegamos fizemos um orçamento num edifício em São Paulo que era um patrimônio tombado lá. Então, logo que você entrava, a hora que eu entrei e vi o elevador, aquele antigão e todo reformado do jeito que era, eu falei, meu Deus do céu, né? Entrou, fomos ver o que era e assim, você, mais conhecimento, você sabe como que é você fazer a reforma num prédio que é patrimônio tombado, né? Tem que manter tudo que tinha, da cor certinha e tudo mais. E a empresa que pegou, que acabou ganhando, foi a empresa que tinha um menor valor. Né? Então, eles balizaram a cotação por valor. Né? Quer dizer, fizeram os testes na parede, mas começou a pintar, está errado. Aí vai, Aí eu volto a falar, né? Que nem eu falei para a própria síndica, eu falei, tá, e o barato, como ficou agora? Não, quando fala em patrimônio tombado, é um outro capítulo à parte, é como loja em shopping, né? O tombamento, primeiro que o Brasil tem um péssimo histórico de tombamento. O critério de tombamento do Brasil é muito engraçado. Em São Paulo você vê coisas tombadas que você não entende por que estão tombadas. E você tem outros prédios que são fantásticos que não tem tombamento. Ou então tombamento... então você vê muito prédio que é só casca por dentro. O brasileiro não tem o histórico de restauração. Essa é a verdade, né? Você vai na Europa, os caras eles restauram tudo, né? E você tem profissionais para isso. Você tem hoje no centro da cidade de São Paulo prédios maravilhosos ali que estão sendo absolutamente desfigurados porque você não tem mais nem profissional que faça aquele tipo de trabalho. Ou até tem o profissional. Só que nem eu falo, custa caro.
Você tem uma Tudo tem um preço. especialidade, é que nem em algumas apresentações, algumas reuniões que nós vamos, eu falo, "Pô, se o cara para com uma Ferrari e fala, ó, tô vendendo por 20 mil, você compra? A pessoa fala, não, pô, deve estar cheio de problema, não vai funcionar. É a mesma coisa. Pior é você ir numa Ferrari, você ter uma Ferrari e levar no seu mecânico aquele da esquina para arrumar, né? Que é pior ainda, né? E querer que fique bom como se tivesse mandado na concessionária, né? Isso não vai acontecer. E a gente fala isso para o cliente muitas vezes não sabe. E o condomínio é a mesma coisa. Quer dizer, existe um valor médio de mercado, existe um valor dentro do razoável, né? E o que é importante quando você for contratar uma empresa é a transparência daquela empresa. Ela tem um portfólio legal. Ela tem... Antigamente, realmente, você tinha cartas de indicação. Hoje não se faz mais isso. Hoje o cara coloca lá mais um monte de coisa que você nem sabe se é ele mesmo que fez. Né? Você está vendo como fica problemático internet, por causa pega disso. Um monte de imagem e tal. Então ele põe e te apresenta. Você leva para a reunião de condomínio, passa. Ó, aprovamos, vamos fechar com esse aqui. E depois? Então, cabe o conselho, qual que é a nossa orientação? Contratou, vamos lá, vamos lá decidir entre 3 profissionais. Uma coisa que eu acho errado, de cara, é você começar pedindo... antigamente eu fazia muito isso, hoje não faço mais, e muitos dos meus colegas não fazem mais, porque cansamos de fazer projetos para o condomínio e utilizarem dos nossos projetos sem nos contratar. Então, quer dizer, você põe um ovo em pé, o cara vira Colombo, e aí ele não te contrata, né, que é uma coisa muito comum. Então, não peçam projetos. Contratem as empresas pelo que elas já executaram. O que elas fizeram? Quem é você? Quem é essa empresa? Né? Foi uma indicação, não importa. Então tá, tem 3 profissionais. Vamos ver o que esses 3 profissionais fizeram. Eles têm qualidade no que eles fizeram? Eles têm transparência? Tem um preço mais ou menos igual? Muito bem. Gostamos de 2? Olha, então nós temos aí uma reforma para fazer. Não peça projeto, peça uma estimativa de custos, por exemplo, até você escolher a pessoa correta. Não adianta, o cara que dá projeto, ele dá não sei o quê, ele dá não sei o quê, faz a metade do preço, esse cara não vai entregar. Uma coisa que eu costumo falar muito, quando aprendi aí, né, e comecei a falar é assim, olha, nós vamos fazer isso, como, aí já é expertise da empresa. Não posso te passar o como. Você dá o pulo do gato para a pessoa, ela vai querer fazer e aí pronto. Agora, Antônio Carlos, como é que é essa questão da entrega, né? Que a gente vê muitas obras que começam e não terminam, ficam lá meses e meses, assim. Como é que funciona no caso de vocês aí, na questão da entrega? Porque a gente sabe que depende de valores, às vezes também entra a dificuldade dos condôminos também, nem do condomínio que eu falo. Como é que funciona isso? Veja bem, cai tudo em cima do orçamento do dinheiro. Tem um cliente que pede o nosso serviço, não dá para você fazer o preço X, vai espremendo a pedra até sair água. A hora que você chega no preço, aí ele fala, dá para fazer em 10 vezes? Aí a gente pensa, né? Fala assim, poxa, eu tenho funcionário, eu tenho IPI, despesas, né? Eu tenho seguro, tenho tudo para pagar. O próprio material mesmo. Material. E apesar que nós, na CDV Construções, nós adotamos o seguinte critério. Vai se fazer uma reforma, a não ser que seja uma reforma muito grande, aí sim, que já tem o engenheiro responsável, o arquiteto. Como é uma reforma grande, média no caso, a pessoa vai trocar piso, vai pintar parede, vai fazer serviço de marcenaria. O que eu peço, o material fica por sua conta. Eu vou pedindo o material para você e nós vamos fazer um serviço. Motivo, não vai se estragar material. A sua obra vai ficar mais barata, certo? E eu não vou ter um problema de me faltar material e aumentar o custo do material. E outra, acabou a obra, o dono da obra chega e, poxa, não ficou, o material não gostei dessa cor. Poxa, mas você que escolheu, nós só fizemos o serviço. Quanto a prazo, acabamos de entregar uma obra na semana passada, né, Jefferson? E uma obra pequena, uma reforma de um sobrado, foi em 30 dias úteis. Nós terminamos a obra em 28 dias úteis. O prazo era de 30 dias.
Era 30 dias, terminamos em 28. Eu sou meio louco para dar prazo e valores, né? Então, valores eu pego e já passo o valor. O valor você vai gastar X. Poxa, mas não dá? Fala, poxa, eu não tenho condições, porque a soma que eu já fiz para você é o lucro que eu vou ter e o que eu vou ter que gastar com o meu funcionário. Então, eu não tenho mais do que abaixar. Então, a gente tenta fazer assim, porque quando a pessoa chora muito, você pode ter certeza que você vai levar um calote. Que no final da obra, ela vai deixar um finalzinho e você vai ficar ali e funcionário, e não vai dar certo. Você sabe que do caminho de São Bernardo para Santo André, a gente passa por... em frente a diversos condomínios, a gente vê muitas obras paradas, assim, muitas obras paradas. Isso é questão... O que você... É decorrente a que isso? Liliane, é que nem o ponto que a gente estávamos conversando, né? Obra barata. Tem muita gente, que vai lá dar um orçamento, uma obra que é um custo de 100 mil reais, a pessoa vai lá e faz um orçamento de 50. Poxa, como é que o cara consegue fazer um valor desse? Aí o cara vai lá, ele pede normalmente 30% de entrada para iniciar a obra. Olha só. Ele pede 30%, fica uma semana e tchau, vai embora, larga a obra. Pois é, olha. Ele larga a obra. É um cara que não tem nenhum documento, não tem nada. É o que a gente chama. As pessoas acreditam, né? Que ele vai fazer um milagre lá, como o Mauro falou. Tipo, né? Mas aí que tá, por isso que é importante na hora da contratação, você primeiro saber quem você está contratando, né? O histórico da pessoa, tal, porque não adianta o cara dar um preço para fechar a obra. Às vezes ele nem vai embora, o que é pior aí, não sei o que é pior. Ele ir embora com os 30% ou permanecer na obra sabendo que não vai entregar. Porque aí ele só fica pior ainda, vira aquela obra, sucateia a obra inteira, você gasta 2 vezes para arrumar o que ele fez, que é pior, né? Então é importante você saber quem você contrata, a forma de contratação, entender que quando você precisa de coisas em tempo recorde, uma obra que é muito rápida, ela depende de muita concentração de pessoas, ela é mais cara, ela depende de uma logística diferente. Quer dizer, existe várias maneiras de você baratear uma obra. Para isso é o que eu falo, tem que ter um planejamento, né? Precisa ter um profissional. Planejamento orçamentário, para você não começar uma obra para ficar, Deus dará aí, e um planejamento de execução mesmo, né? Então, uma das coisas que nós começamos a implementar na empresa, quando nós entramos, começamos a prestar esse serviço, foi aprender a falar não. Sim, ó. Tá? E outra coisa, que eu volto a falar, é o Canvas para saber qual que é meu público. Eu não consigo falar, olha, eu vou pegar esse, eu vou pegar um shopping, não dá. Né? Então, dentro do Canvas, nós conseguimos chegar no público, né? E o pessoal, poxa, mas vamos... Não. Fala que não interessa. Porque muitas vezes, o que acontece? Focado, né? Tem uma outra coisa, as pessoas, elas têm um pouco de indignação na rejeição. Quando você fala, olha, não me interessa, não, mas peraí, por que não interessa? Mas o que aconteceu? Meu prédio não funciona? Não é que não funciona, não, mas peraí, agora você me explica, é normal acontecer isso. Né? Então, assim, eu prefiro falar, ou até mesmo, né, para algumas pessoas, ou até a gente mesmo, pô, vai contratar? Legal, quer uma dica? Eu puxo a certidão negativa da empresa. Hoje é tão simples você entrar no Reclame Aqui. Então. É de graça. Pô, você entra no Reclame Aqui, tem 4 folhas de 4 páginas de reclamação. Você vai querer contratar? Olha o risco que você está correndo. Muito sério isso, né? Aí você fazendo o planejamento correto, você dimensiona corretamente sua obra, né? O que é outra coisa muito importante. Então, eu sou o síndico, eu tenho um conselho que poderia muito bem fazer o levantamento das empresas que nós estamos pensando em contratar. Contratamos um profissional que é o maestro dessa obra, que é um arquiteto, que é um profissional habilitado para poder lidar com todas essas facetas da obra, né? Faça um bom projeto. Esse projeto tem que ser exaustivamente conversado e tal. Dentro deste projeto, um bom planejamento físico-financeiro, desembolso, né? O arquiteto, o bom arquiteto, ele vai te falar, olha, essa aqui esse projeto aqui, ele tem uma possibilidade de X meses para ser executado, né? Qualquer coisa que leve menos tempo, proporcionalmente ela vai ficando mais cara, e tempo demais também fica cara. Porque a pessoa que detém a mão de obra,
não vale a pena, às vezes, é bom você fazer aquilo por empreita e não por... Se você faz por hora, você tem aquela empresa que leva 50 horas para fazer um serviço de meia hora. Nesse ponto tem que chegar. Isso é melhor, empreitada. Você saber decidir por empreita, por hora, todas essas vertentes, elas têm que ser analisadas por esse profissional. Mas então, por isso mesmo que nós estamos aí trazendo um arquiteto aí também, né, para discutir esse assunto. Vamos conversar com outro colega. Isso mesmo, nós estamos por isso, aí. Esse é um dos motivos de algumas situações a pessoa começar a apertar, baixa. Eu não vou falar isso porque a empresa está nadando aí no dinheiro, nada disso. Mas às vezes, é que nem eu falo, você vai pegar um negócio que em vez de você receber, você vai ter que pagar para terminar. Aí não compensa, né? Fora que o empreiteiro ele esbarra, a obra esbarra no condomínio, você tem muito problema com os condôminos, né? Desde tirar o carro da garagem para fazer uma reforma, tudo pode acontecer e isso tem que estar previsto. Esses imprevistos têm que estar dentro do planejamento. Bom, Jefferson, Antônio Carlos, a gente agradece aí a presença de vocês. Estamos aí recebendo agora no terceiro bloco o arquiteto para a gente continuar esse bate-papo aqui com a gente. É muito importante ouvir, né, todos os lados aí. Hoje foi um programa realmente bem especial falando sobre esse assunto, né, Mauro? Acho que é bem importante para todos vocês que estão nos assistindo, e especialmente você, síndico, para ficar alerta aí, tanto a questão das empresas, dos profissionais, e agora também o profissional que comanda toda essa ação aí, que é o arquiteto, que nós vamos receber agora no terceiro bloco, o Rodrigo, que já está chegando aí. Então vamos para um breve intervalo, rapidinho, e a gente já volta, mas vamos deixar as nossas considerações finais dos nossos convidados. Por favor, Jefferson. Agradeço aí o convite feito, foi um prazer aí. Estamos à disposição. Obrigado. Antônio Carlos. A CDZ Construções, ela agradece aí a Liliane, né? E pelo convite. E muito obrigado aí. Se precisando da nossa empresa, estamos à disposição. No GC nós colocamos aí o seu contato aí Isso na mesmo. internet. E a CDV, o que ela pede? Nós fazemos orçamento sem compromisso. Uhum. A pessoa quer fazer um orçamento, vai lá, peça um orçamento, nós vamos lá, não vai ter custo nenhum. Mesmo que a gente perca uma semana para se fazer um orçamento, não tem problema, nós vamos lá, fazemos o orçamento. Se foi aprovado, excelente. Se não foi aprovado, parte para outro. Nós estamos à disposição de todos. É isso daí. Muito obrigado a todos. Muito importante a gente estar ouvindo o trabalho de vocês, a opinião de vocês. Então vamos lá, gente, para o nosso intervalo rapidinho, a gente já volta, fica aí, porque Rodrigo está chegando no nosso estúdio aqui. Já já a gente volta. Até mais.
Isso daí, vamos voltando então para o nosso terceiro bloco do programa Synth Solution. Eu acredito que vocês estejam aí super antenados em tudo que os nossos convidados estão aqui abordando, os nossos temas, que é super importante para todos vocês síndicos, até vocês profissionais também, fazer parte, né, desse debate aqui junto com a gente. Mas agora, então, trazendo um grande profissional, amigo também, o Rodrigo Piccolo, ele que é formado em arquitetura, urbanismo e design de interiores, ele que trabalha no estilo mais contemporâneo, diretor da Piccolo Arquitetura. É ele que nós estamos recebendo agora no terceiro bloco. Muito boa noite, Rodrigo. Boa noite, Liliana. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos. Está gostando aí do nosso bate-papo aqui? Bastante. Muito legal essa dinâmica de vários profissionais. E ele estava falando que ele já fez um pouco de tudo, já só não trabalhou com shopping ainda, isso mesmo. Não trabalhei. É cruel, viu? É cruel, mas é legal também. É bem gostoso trabalhar com shopping, mas você tem que estar disposto aí a sofrer um pouquinho, principalmente nos horários, cara. E se for fazer shopping ainda com o shopping funcionando, prepare-se para virar um zumbi, porque é só de madrugada e é muito difícil. Mas eu fico muito feliz. Eu já trabalhei com eventos em shopping, então eu sei bem essa história como é que é. Viu? Eu fico muito feliz de ter um programa assim, porque é muito difícil a gente colocar num programa só os vários vertentes de uma obra, né? Isso, é. E eu estava conversando com o Rodrigo que uma coisa que eu sempre digo, ele disse a mesma coisa, eu fiquei muito feliz com isso. E acredite, são poucos arquitetos que fazem isso. O bom arquiteto é o arquiteto que se paga. Ele consegue, porque todo mundo fala o que é investimento e o que é custo. O arquiteto tem que ser um investimento. Porque o que ele traz para você de benefício, ele se paga e muito pela obra. Não estou errado, Rodrigo? Isso mesmo. O que no escritório, que a gente preza muito, é a transparência com o cliente. E uma das coisas que eu passo para os meus clientes, é isso. O arquiteto ele tem que se pagar no decorrer da obra. Um bom projeto tem que se pagar no decorrer da obra. Então, o bom projeto ele não vai causar atrasos na obra, porque vai estar tudo já pré-definido, vai estar tudo planejado. O arquiteto define, começando com um bom planejamento, um bom levantamento do imóvel. Isso também acho que é o principal. Então, você tem que fazer, a hora que você é contratado, a primeira coisa que você tem que fazer, um bom levantamento do imóvel. Ver aonde estão os problemas, aonde vão ser trabalhados os problemas para dar as melhores soluções, seja para o condomínio, seja para o apartamento, para uma casa, ou o cliente que vai te contratar para construir uma nova casa do início. Você tem que tem que fazer um bom levantamento, seja do imóvel, seja de um apartamento, seja até de um terreno. Eu falo, às vezes o cliente já me levou para ajudar a escolher o terreno para construir a casa. Porque às vezes ele quer uma coisa que não vai ser possível naquele terreno. Naquele terreno. Eu já fiz alguns projetos num condomínio aqui em São Bernardo, no Swiss Park, e o cliente me ligou e falou, Rodrigo, vamos lá que eu comprei um terreno. Falou, ele tem pouco declive para o fundo, não sei o quê. Ele falou, dá para trabalhar bem, fazer só uma garagem. Na hora que eu cheguei lá, tinha 6 metros de declive. Então, o gasto que teve para fazer estrutura, tudo isso, ele poderia ter comprado um outro terreno e ter gasto menos. Então, o arquiteto vai dessa fase da escolha de um terreno, da escolha do que vai ser levantado, por exemplo, no prédio, se já tem algum problema, né? Se você, antes de começar a obra, você fazer uma boa vistoria, se você tem problemas de infiltração, trincas, janela, caixilha, tudo isso tem que ser feito antes de iniciar qualquer tipo de projeto para você dar uma boa solução para o síndico, para os moradores e para os proprietários em geral. Então, porque ele dá não só problema de atraso, problema de economia em termos de desperdício. Porque refazer coisas numa obra é caríssimo. E quando você vai... todo o projeto mal feito,
ele acaba implicando em você Funciona geral. refazer muitas coisas, né? Muitas adaptações que não dão certo. É aquela Geral. pessoa que ela não prevê antes, Geral. né? E essas coisas vão ficando caras, né? Porque hoje os acabamentos são caros, tudo é caro. Então, o cara, ele comprou um terreno que não se adapta ao que ele queria fazer. Sim. Aí depois, ele já tem um gasto a mais que compensaria ele mudar de terreno, que é em terraplanagem, em fundação e etc. Aí depois, ele planeja mal o projeto em si. Aí coloca aqui, aí não deu, muda a parede para lá, quebra ali de novo, faz outra vez. Aí no meio da obra ele muda o projeto, né? O projeto que está aprovado, se altera o projeto. Esse acho que é a pior coisa. Você alterar o projeto no andamento da obra. Verdade. Isso é o que mais vai encarecer a obra também. Porque você tem o atraso de cronograma, desperdício de material. Aí o teu empreiteiro começa a ficar perdido na obra, não sabe o que faz, não sabe se aquela etapa que ele já executou vai ser... Então, é um transtorno que causa... Depois você tem que fazer um ajuste financeiro em que projeto. normalmente é um ajuste difícil, porque você vai ter que refazer coisas. O teu empreiteiro fica ali comprometido numa série de coisas de contrato, como prazos, etc., por culpa do proprietário. Do proprietário. Vezes, né? Isso que a gente fala. Vamos fazer um bom estudo. Eu prefiro demorar, eu falo às vezes, eu prefiro demorar 2 meses, 3 meses nessa parte de estudo. Eu peço às vezes um prazo até maior de estudo de projeto para apresentar esses primeiros estudos, mas que chega com uma coisa mais consolidada e fique melhor. E define muito bem uma outra coisa que eu percebo que a gente sofre um pouco, né? Porque o arquiteto é psicólogo, né? A gente tem que entender o cliente, né? Só que às vezes o cliente é confuso, né? Às vezes ele quer... Ele quer uma coisa, ele vai falar... É muito engraçado, principalmente cliente particular, normal, né? Ele então, primeiro é um casal, né? Ser um casal já é um problema às vezes, né? Porque eles não... Nem eles se entendem muito bem. Um gosta do azul, outro gosta do amarelo. Aí vem com vários recortes de revistas. Não, eu quero isso. Só que isso é tudo misturado, né? Então não tem... você definir uma linha de projeto, um partido correto. Isso. Isso eu acho que é o mais difícil no obra. O que eu peço inicial para o cliente, quando a gente começa eu falo, é um namoro, né? Que a gente acaba tendo com o cliente. Então... passar algumas referências do que os clientes gostam, né, para a gente definir o estilo que vai ficar a casa, o apartamento, ou mesmo o prédio em si. Eu sempre busco seguir a mesma linha de projeto que já existe no condomínio para não fugir do partido arquitetônico que foi feito o prédio. Né? Então, isso tudo você tem que pré-definir com o cliente para chegar numa solução que é exclusiva dele. Porque senão o projeto vai ficar com a minha cara, né? Não, na verdade não é você que vai morar lá, nós vamos morar lá, né? Entendeu? Então você tem que fazer com a cara do cliente. Então, cada projeto é um projeto, cada cliente é um cliente. Mas tem que ter sua assinatura, né? Tem que ter assinatura. Porque, querendo ou não, a gente sempre acaba colocando um pouquinho da gente ali. Sim, lógico, a gente acaba... Porque o cliente, ele já te escolheu como profissional porque ele gostou do que você já fez, de outras indicações que você tem. Então, isso tudo já vem de uma empatia com o cliente. Né? Então, ele já gosta de algumas coisas que você fez. Então, por exemplo, lá no escritório a gente está já há 15 anos no mercado. Tenho mais de 126 obras em projeto e umas 80 quase executadas. Então, já tem uma gama muito grande de projetos. Então, a gente trabalha desde aqui no ABC, que eu comecei aqui no ABC, e São Paulo, interior, a gente atende toda essa parte aqui próximo a São Paulo, né, Baixada Santista. Então, tem uma gama muito grande
de projetos que a gente já fez para o cliente validar o nosso trabalho. Sim. Né? Isso é muito legal. Então, os últimos projetos que a gente finalizou foi muito legal, o pessoal gostou muito. Teve um prédio em São Paulo que a gente terminou agora toda a área social deles. Foi um projeto muito... Foi demorado o processo, por questão de escolher o profissional, definir projeto, conversar com o conselho, levantar preço. O condomínio tem essa característica, Existe uma demora, né? Isso porque são várias pessoas, né? Que primeiro você conversa com o síndico, depois com o síndico tem toda a parte de conselho. Depois do conselho eles formaram uma comissão de moradores, que aí tinha as moradoras que já gostavam de mexer mais com isso, então, mas no final ficou um resultado muito, muito satisfatório, tanto pro condomínio quanto pro escritório. Ficou muito legal. Então, e aquele conceito que nós estamos falando, né? Do arquiteto se pagar, de o cliente entender que nós não somos um custo, e que bem administrado somos um investimento. Sim, né? Isso tudo quanto assim, quando você tem bons parceiros, né? Que são os seus fornecedores, que você já conhece, né? Como trabalham, que são pessoas que vão te entregar no prazo. Então, tem confiança. Você tem a confiança. Então, você já está no mercado há um bom tempo. Você sabe quais são as lojas que já deram problemas, quais não deram. Então, isso tudo você já leva para o teu cliente. Né? Essa carteira de fornecedores também é um custo para o escritório. Até você adquirir isso. Não, formar essa carteira que, na verdade, muda, né? Porque eu sempre digo, todo mundo é bom até que deixa de ser, né? Sim. Agora, problemas... Não, eu sempre falo assim, problemas, erros, todos podemos cometer. Sim. O problema é saber quem conserta o erro, né? Uhum. Eu tenho fornecedores que muitas vezes aconteceu um imprevisto, mas eles estavam lá, no primeiro momento, já para resolver o problema. Isso faz muita diferença. Sim, você está pronto para atender o teu cliente, ou mesmo deu um problema na obra, o cliente te liga, como já me ligaram, começou a vazar uma torneira, me ligarem no domingo, Dia dos Pais. Meu pai, sempre acontece de fim de semana, né? Correr para lá, entendeu? E resolver. Então, o cliente ter essa confiança em você, saber que ele pode contar com você, mesmo depois que você terminou a obra dele. Isso tudo, claro, porque todo o pós-venda, né? O pós é muito importante. Suporte, né? Quanto durante o antes e o durante a obra. Eu também acho. O pós-obra é muito importante. Você tem que estar sempre do lado do teu cliente, porque aquele teu cliente é o teu portfólio, ele que vai te indicar, né? Então, isso é muito, muito importante. Então, assim, a maioria dos meus clientes eu tenho amizade hoje. Não, e o engraçado é que você está me falando nos bastidores, uma coisa que eu faço, mas pouca gente faz, que é ter a transparência, porque as lojas, os fornecedores nos oferecem muitos descontos, porque você por ser arquiteto e tal. E eu transfiro isso para o meu cliente. Sim, parece que você também faz também, isso. Eu prefiro passar esse desconto que eu tenho para o cliente entender que ele nunca terá o meu preço. Isso daí, assim, o preço do arquiteto é aquele. Então, quando a gente inicia a obra, por exemplo, eu vou numa loja de material de construção para comprar, eu que faço toda a parte de acompanhamento, administração da obra. Então, eu monto uma conta com o cliente, então a gente compra junto. Então, o que eu compro, eu já mando a loja um e-mail para o cliente, que ele já sabe o que eu estou comprando. Ele abriu lá no escritório dele. Bastante Rodrigo, o isso, né? que é isso que está comprando agora na minha conta? Então eu já sei, não, isso vai ser usado para tal etapa. Então tudo bem. Então isso cria-se a transparência, você tem credibilidade, isso acho que é o mais importante. E eu estou dizendo assim também, quando você vai para uma loja de iluminação é um item caro de uma obra. Sim. Né? Então, aí aquela loja te dá uma comissionamento Sim. para que você compre deles e não de uma outra loja.
muitos arquitetos pegam essa comissão e botam no bolso. Né? Eu sempre fui a favor de transferir isso para o cliente. Porque eu cobro um percentual para o cliente e aquele é meu trabalho. Eu transfiro como desconto, É né? como Desconto para o cliente. Então fica... Mas tem gente que não. Tem gente que Não, tem leva gente esse que dinheiro pra- embolsa, né? embolsa. Muita gente, né? É a grande maioria. É a Por isso que eu grande- achei que é a eles- grande Então, corrupção, e aí né? existem os profissionais que não cobram projeto. Então, isso que os síndicos, os clientes têm que ver, quando chega um profissional que não está cobrando... Alguma coisa está errada. Né? Alguma coisa está errada. Lá no final, vai sair o mesmo valor ou mais caro. Nossa, mais caro. Sabe que eu tava, Porque outro dia- ele vai querer tirar aquele... Ninguém trabalha de graça. Não. Ninguém. Outro dia Não vi um profissional cliente- bom, né? Não, porque assim, você tem que ter esse custo. Se você tem um escritório, você tem o custo fixo do teu escritório. Então, você tem que ter um mínimo para girar o teu escritório. Agora, se você nem cobra o projeto, como você faz isso? De algum lugar vai ter que sair. Não, o que eu sempre digo é o seguinte, desconfie, né? Porque outro dia eu estava falando com um cliente meu, aí ele falou assim, eu cobrei, nesse caso específico, percentual para o custo de obra. E aí eu falei, eu cobro 15% do custo da obra. Custa bruto, eu cobro 15%. Ah, mas eu tenho fulano que me cobrou 8%. Cara, esse cara vai estar te tirando não 15%, ele vai estar tirando 30%. Se você quiser, eu te cobro 5%, falo para você. Eu tenho condições técnicas, nós temos condições técnicas de falar para você que estou te cobrando 5% e te tirar 30% ali na frente. Porque é muito... o cara, se ele quiser ser desonesto, na nossa área, ele consegue fazer isso, porque ele tem um mercado que favorece nas compras, nos fornecedores, muitos itens envolvidos. Uma coisa que ele compra de uma maneira meio torta, ele já cobra esse valor. Então, a transparência, o cara tem que ter um valor, uma transparência na proposta, para que ele saiba exatamente quanto está custando aquele profissional. Por isso que eu já faço toda a obra, eu faço planilhada. Então eu faço item a item o que vai ser feito na obra, porque daí o cliente já sabe o quanto ele vai gastar, mais ou menos, sempre tem uma variação dependendo do tipo de acabamento, alguma coisa que pode variar, mas já tem um preço ali que não muda muito. Então, isso que é o interessante. Nós temos algumas imagens que o Rodrigo trouxe aí para nós, para a gente conhecer um pouquinho do trabalho, de alguns projetos que ele vem desenvolvendo, que eu acho importante para a gente poder estar conhecendo um pouquinho mais do trabalho dele. Vamos lá, então? Bom, esse foi um apartamento que a gente terminou recente, aqui no ABC, um apartamento de 600 metros quadrados. Então, essa foi é uma foto da suíte master. Aí a suíte, o escritório do apartamento, aí o lavabo, o home theater. O apartamento inteiro tem automação, todo inteligente. A gente demorou 2 anos para fazer essa obra. Então, aí é o living do apartamento. A gente era um apartamento já mais antigo, a gente desmontou o apartamento inteiro. Fez da entrada do apartamento, toda a parte elétrica, hidráulica, fez tudo novo, o apartamento inteiro. Sala de jantar, sala de almoço, cozinha. Aí já é uma proposta de um outro apartamento em São Paulo. Aí foi uma mostra da Casa Cor em Santos, que eu fiz com uma amiga minha, a Renata. Aí foi uma outra mostra que a gente fez aqui em São Caetano. É um café, foi uma mostra do Polo. Aí foi uma proposta de uma suíte do Hotel Unique em São Paulo. E aí foi uma das casas que o escritório fez lá no Swiss Park. Muito bom, parabéns. Parabéns, Um trabalho dos lindo mesmo, projetos. impecável. Um belo Muito bom trabalho. gosto, né? Não, o bom trabalho, né? A gente que gosta mesmo da profissão, a gente vê esse tipo de resultado, né? tem esse tipo de resultado. Você tem que ter... Cada um com a sua assinatura, Sim. né? Cada um com o seu mérito, tem vários estilos diferentes e tem público para tudo. Para tudo. Né?
Mas o importante é isso, quer dizer, você ter essa transparência, você ter... E como você falou, eu também sou amigo de todos os clientes que eu já tive até hoje. Tem gente que me procura para fazer pequenas reformas em coisas que eu já fiz há 20 anos atrás. É engraçado. Isso é muito gratificante. Muito gratificante. Para nós arquitetos, né? Que você fala assim, pô, há 20 anos atrás eu fiz uma reforma, fiz uma obra e agora o cliente fazendo um volta, upgrade, assim, né? uma coisa, né? Então, assim, eu já tenho indicando, cliente né, que eu pessoas já da estou na família. segunda geração. Então eu isso que é fiz legal. a mãe, agora eu já fiz da filha. Que legal. Então, isso é muito legal, você ter e ter o feedback, né? Pô, gostei do trabalho, ficou legal, ó, você falhou nisso também, isso é legal. Bem Os importante erros, também, né? Porque a gente conta o sucesso, né? Sim, todos tivemos tropeços. Mas em obra, é o que eu falo, você está sempre aprendendo. Cada obra você tem é um desafio. Até porque a gente controla muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, são muitos profissionais, muitas vertentes dentro de uma obra. Sim, teve ano de eu tocar 17 obras no ano. Nossa, meu Deus do céu. Então, você imagina, cada obra a gente coloca o quê? Uns 10 a 15 profissionais. Então, você imagina no ano... Por isso que você tá carequinha, assim, é isso? Praticamente. Você é uma pessoa, o arquiteto, ele fica sem cabelo, ele fica com o cabelo branco, né? Um dos dois, né? E eu já tô careca. Rodrigo, quero agradecer a sua presença hoje. Foi muito legal conhecer um pouco mais do seu trabalho. A gente pode realmente formatar outras pautas aí, né? Daqui para frente, agora que você já conhece a Cindy Solution. Você está super convidado para voltar aí outras vezes também, viu? E nós vamos então agora para o nosso quarto bloco, último bloco, que estamos trazendo a doutora Flávia Maria de Oliveira. Ela vai falar sobre a importância, a responsabilidade de contratar bem. Nós falamos aí de vários assuntos, ela vem fazer o fechamento aí com chave de ouro do nosso programa, e aguardem que já a gente volta, mas as suas considerações, por favor, Rodrigo. Agradecer, né, você, Liliana, o Mauro também, agradecer a todo mundo e me colocar à disposição, né, de quem quiser entrar em contato com o escritório. Temos o contato aí, tem o Instagram, né? Nosso Instagram, tem o nosso site também. E no Instagram fica mais atualizado, mais dinâmico, né? Eu sempre estou colocando algumas dicas de arquitetura, legal. Alguma coisa para ser feita na semana. Então, o site é mais dinâmico que o site, inclusive. O Instagram é mais dinâmico, então acho mais legal para isso. Então tem essas dicas, a gente vai se falando. E se quiser saber de qualquer um dos nossos convidados, qualquer coisa, é só ligar para a gente ou então entrar no Participe@uptv.com.br, gente. Vocês podem estar mandando sugestões de pautas, podem estar trazendo convidados também. Você, síndico, pode vir aqui também na UpTV, participar de algum debate aqui junto com a gente, também colocar um pouco da sua experiência, o que deu certo, o que deu errado, né? Alguns cases de sucesso aí. Vocês todos são super convidados a participar do nosso programa, tá bom? Um beijo para você, Rodrigo. Sucesso. Obrigado. Né? Não só para ele, mas todos os nossos convidados também. E vamos lá para o nosso intervalo que a doutora Flávia está chegando aí. Até mais.
É isso daí, pessoal. Estamos, então, indo para o nosso último bloco do programa Cine Solution. Infelizmente, né? Porque aqui o super papo está super gostoso. Grandes profissionais trazendo aqui hoje o nosso programa, não é mesmo, Mauro? Pois é, e agora, hoje eu estou num programa feliz, né? Lógico, que eu só mais falando... gosto de falar. Exatamente. E agora vamos falar de coisa séria, né? Das complicações, né? O que fazer para não ter complicações, das responsabilidades, porque tudo isso que a gente falou demanda uma responsabilidade muito grande em cima do síndico, em cima do conselho, em cima do contratante, seja ele qual for. E para isso nós trouxemos aqui uma pessoa habilitada para isso. E por sinal, mulher, graças a Deus, veio me salvar hoje no programa, a doutora Flávia Maria Dequeque de Oliveira, ela que é advogada e também tem uma grande expertise nessa área de construção. Boa noite, doutora Flávia. Boa noite, queridos, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui hoje, poder falar um pouco do trabalho do meu escritório, que está no mercado faz 13 anos e faz parte do nosso portfólio algumas empresas que representam esse ecossistema da construção, né? Que é um ecossistema amplo. A gente fala aí desde a extração, os prestadores de serviço, as construtoras, os condomínios. E estou muito feliz de estar aqui, poder bater papo com vocês. Bom. Mas fala um pouquinho sobre o seu trabalho, a sua atuação na área de condomínios, na área de construção. Quando a gente fala da área de construção, muitas coisas nos preocupam, né? Desde a contratação dos profissionais, passando aí pelas responsabilidades trabalhistas dos colaboradores que farão parte da obra, bem como das responsabilidades daqueles que contrataram. Então, tanto o lado de cá quanto o lado de lá. No escritório, a gente tem uma expertise para falar tanto das questões trabalhistas, dos colaboradores que fazem parte das equipes dos empreiteiros, dos arquitetos, dos engenheiros, e temos também a expertise para orientar o síndico a contratar corretamente, né? Porque eu vejo que na construção civil a gente lida muito com o sonho, né? O sonho de ver o quarto daquele jeito, o sonho de ver a casa daquele jeito. Vendemos ilusões. Tem bem isso mesmo, não é? Mesmo, tem. E o que eu costumo dizer é que se você não contratar bem, o sonho vai virar pesadelo. É isso aí. Meu amigo, o sonho vai virar pesadelo. Então, tenha sempre um bom profissional para construir e tenha sempre um bom profissional para contratar. Isso mesmo. Isso mesmo, Mauro. E é verdade, porque muito facilmente, né, todos esses aspectos, quando eles não são observados, eles tornam a vida insustentável. Para começar, qualquer obra que ela já subentende que a obra já tem uma série de problemas, nem só a obra mesmo, né? Os profissionais, todo mundo está sujeito a erro, atrasos. São muitos itens a serem administrados, né? Se você começar a negligenciar a contratação desses itens, você vai aumentando muito a possibilidade de tragédias ali de percurso, né? Tragédias que podem ser somente financeiras, que eu considero até um mal menor, né? Mas você pode ter realmente tragédias físicas, problemas de acidentes de trabalho, desdobramentos importantes dentro de uma obra, dentro de um condomínio, né? Porque isso não importa se o trabalho está sendo contratado pelo condômino ou pelo condomínio, né? Não, é simples, você vai fazer um exemplo, o que aconteceu recentemente, uma contratação mal feita de uma empresa para pintura de fachada, né? E pintura de fachada é uma coisa que você tem que vir ou com balancinho, ou com cadeirinha. Equipamento, segurança. É um equipamento de segurança muito complicado. E foi negligenciado, existiu um acidente com um acidente fatal na obra. O que fazer? Depois de que já aconteceu, né, doutora? Aí complica muito, né? Porque você vai para uma esfera que você perde o controle. Porque uma coisa é você lidar com indenização. As indenizações são efetivamente majoradas, né? Você tem lá o valor da indenização por danos morais, por danos materiais. Temos um valor X que vai ser reparado. Mas e a reputação? Né? E a reputação daquela empresa que fez uma contratação de uma equipe que não tinha competência para elaborar aquela reforma ou aquela construção, não observou alguns quesitos como utilização de EPI, né? Não observou alguns quesitos como a contratação de pessoas de acordo com a CLT, ou se não, ainda que não seja desse regime, mas que respeite ali os quesitos dos regimes competentes à contratação.
Então, às vezes, quando a gente faz, quando a gente chama algum grupo de pessoas para fazer a obra que não seja uma empresa com CNPJ devidamente cadastrado e tal, a gente está buscando problema. E eu digo isso porque nós nos deparamos recentemente no escritório com uma construtora que contratou uma empreiteira que não tinha lá os profissionais devidamente contratados. Um dos profissionais sofreu um acidente seríssimo na obra e, por óbvio, que isso tudo respingou na construtora, em primeiro lugar, na empreiteira, depois na construtora e todo mundo no mesmo balaio, respondendo solidariamente pelos prejuízos todos que foram causados ao colaborador. E hoje o síndico responde criminalmente por qualquer tipo de negligência, né? É isso. Porque subentende-se que ele não teve o cuidado necessário para levantar todo o portfólio da empresa, todos os documentos da empresa, etc. Esse momento da contratação é extremamente crítico, porque a responsabilidade jurídica dos envolvidos é grande, as consequências são agressivas, e se todos não estiverem devidamente cientes de todos os riscos que estão correndo, o tombo pode ser muito alto. Por isso que nós, lá na AFA Advogados, temos o cuidado de mostrar para o cliente todos os riscos da contratação. Então, quando chega para nós lá uma construtora para que a gente faça um contrato, a gente sempre faz 2 perguntas básicas. Quais são seus medos? E o que para você não pode faltar nesse contrato? E aí, o construtor, né, o gestor da obra, enfim, vai passar para nós de forma leiga, de acordo com o dia a dia dele ali, né? Quais são os medos e o que ele entende que não pode faltar. E, a partir daí, com a análise jurídica, em cima da legislação competente, em cima do que pode e o que não pode ser feito, aí sim a gente formata um contrato. Sim. Por isso, e aí puxando sardinha para a nossa classe, por isso que esses modelos de contrato que existem no Google, né, o pessoal fala, não, tem um contratinho aqui que é ótimo, né? É ótimo. Ótimo para você se dar mal depois, Exatamente. Né? Desencana do Google, amigo. O Google é para você procurar a letra de música, não para ter contrato. O contrato não é legal no Google. É verdade. Né? É bem isso mesmo. É isso, né? bem como... Porque, às vezes, uma cláusula que falta corre, assim, na verdade, causa total prejuízo, né? Total prejuízo. E, assim, às vezes fala assim, tem uma cláusula que eu tenho um contrato ótimo, mas você pode dar uma olhadinha? Essa olhadinha também adoro dar olhadinha em contrato. Mas, às vezes, uma vírgula mal colocada ali já muda toda a história. Às vezes, interpretação diferente, né? Mas eu gosto também da seguinte frase, mas eu nunca tive problema. Ah, tá. Que bom. Porque os contratos existem justamente para quando esse nunca deixar de existir. Porque enquanto está tudo bem, né? Uma coisa que eu já utilizei algumas vezes advogados, eu já utilizei muito advogado, porque a gente vai aprendendo com a vida, né, que cada um tem uma função, né? Ninguém faz tudo com eficiência, né? O advogado está aí para isso. Então, eu tenho um contrato já de arquitetura que me acompanha há muito tempo. E eu vivo tendo contato com o meu advogado para que ele atualize esse contrato, porque muitas vezes não é só a questão de estar com furo ou não, mas às vezes é uma lei nova que aconteceu. Por exemplo, essa mudança nova CPC, que fala sobre a partir de condomínios, é uma coisa que tem que ser pensada, né? Sim. Recentemente nós estamos aprovando agora um contrato, né? Sim. De um outro negócio, Liliana, e é um contrato minucioso, que ele precisa ser atualizado o tempo todo, porque as leis vão mudando, e você tem que se adaptar àquele contrato. É isso. Nós estamos num país... O Brasil é um dos países que mais legisla no mundo. Por hora, a gente tem aí dezenas de normas sendo colocadas para que a gente cumpra. Norma foi feita para ser cumprida. Então, não existe contrato que não estático. Contrato é um organismo vivo. A gente precisa estar em constante observação desse contrato. Mesmo os assinados, né, doutora? Exatamente. Por quê? Eu costumo dizer para os meus clientes, lá a gente presta assessoria jurídica empresarial. O empreendedor, a partir do momento que resolveu empreender, está assumindo risco, né? O que eu costumo dizer para os meus clientes é: assuma o risco
mas saiba o risco que você está assumindo. Então, ainda uma surpresa lá na frente, né? Exato, para que você consiga planejar, para que você consiga ter ali um resguardo até mesmo financeiro, porque é isso, a gente precisa lidar com esse mercado que tem legislação nova o tempo inteiro, né? Que tem essa oscilação econômica o tempo inteiro. Digo isso porque nós estamos lidando ultimamente, por exemplo, com vários distratos, né? Muita gente comprou imóvel na planta e foi que chegou uma hora que não tinha mais. A crise foi muito grande e não teve como assumir. Tá? A gente está num mercado aí que comprometeu muito a construção civil, né? E as consequências a gente vivencia diariamente no escritório. E muitas vezes eu acho... bom, eu tenho minha opinião pessoal sobre esse vulcão de legislativo que nós temos no Brasil. Acho um absurdo, né? Porque ele cria um cartório gigantesco, né? Porque ele, infelizmente, não precisa, é só ligar a televisão, e nós percebemos que, inclusive, essas leis são criadas em benefício próprio, né? Então, são sempre criadas, sempre são feitas para criar brechas na lei, para beneficiar um pequeno grupo de pessoas. Então, você está sempre sujeito a esse tipo de coisa. Então, por exemplo, nessa crise toda que a construção civil bate de frente, aliás, a construção civil ela é o termômetro da economia brasileira, né? Porque ela é a primeira que é afetada, é a última que se levanta, porque é uma roda muito lenta para se girar. E você veja assim, os mutuários, as pessoas... Porque ali o cara está se matando para pagar o negócio, e por um erro de contrato que não previa esse tipo de coisa, que não foi causado por ele, acaba ele perdendo tudo que investiu, muitas vezes, né? Então, por isso que eu digo, até os contratos já assinados, é uma dúvida minha. Por exemplo, eu tenho um contrato com uma construtora, já foi feito e tal. Eu posso pedir para rever esse contrato? Mediante algum tipo de... alguma nova lei, alguma situação nova de política legislativa? Pode sim, pode pedir para rever. E assim, nós temos uma legislação que é o Código de Defesa do Consumidor, que rege todas as relações entre o comprador e a construtora, né? Então, quando a gente faz os contratos para os clientes, a gente presta muito atenção no que o Código de Defesa do Consumidor determina, porque essa é a lei maior. Ainda que o cliente fale, não, mas eu quero colocar uma multa X, a gente fala, não, porque vai ser tido ali como uma cláusula não escrita. O Código de Defesa do Consumidor determina que é assim e não assado, né? Então, não tem como você querer... É um parâmetro já que tem que seguir, né? Exatamente. Então, quando você tem fundamentação para pedir a revisão contratual, seja porque você viu ali uma cláusula que não foi devidamente explicada no momento da assinatura, seja porque você está vendo ali que, poxa, essa multa aqui, uma coisa que eu vejo muito em contratos, que a gente no escritório faz muita análise e adequação contratual, né? Porque o contrato é algo que muito nos preocupa, porque faz lei entre as partes, né? Então, o negócio tem que estar bem escrito. Uma coisa que eu vejo muito, chegar contrato no escritório para a gente revisar, onde tem lá a cláusula que prevê data de entrega do imóvel, prevê aquele prazo dos 180 dias e não prevê multa para o caso de descumprimento. O contrato sem multa ele é um contrato absurdo. Aí é fácil, né? Aí é fácil. Então, quer dizer, ainda que a pessoa tenha pego no Google um contrato, né? Às vezes a pessoa do comercial quer fazer um contrato fantástico para poder vender, né? Um contrato dos deuses, assim. Tá vendendo infalível. Não tem como perder venda aqui, né? Mas na hora do vamos ver, aquele contrato vai dar trabalho. Porque se você não determinou parâmetros dentro de uma legislação, parâmetros que estejam de acordo com o nosso ordenamento jurídico, o juiz vai botar os parâmetros e aí a gente vai para a jurisprudência. E quando a gente fala de Código de Defesa do Consumidor, o consumidor é sempre a parte mais fraca da relação. Ou seja, ele vai ter razão, né? Até porque é por uma questão de equilíbrio do ordenamento jurídico, né? Tem o fornecedor, que é o mais forte da relação, e tem o consumidor, que é o mais fraco. Aí, olhando pelos olhos dos meus clientes, eu vejo muitas pessoas oportunistas nesse momento, né? Lá no escritório, a gente se depara com umas ações judiciais e fala, gente, desculpa, mas isso aqui não dá, não dá, não tem o menor propósito. Você vê que a pessoa... E é assim,
reflexo de tempos extremamente miseráveis, assim, né? Porque você vê que as pessoas buscam dinheiro, buscam alguma coisa vindo de algum ganância, lugar, né? Uma sabe ganância. assim? Não digo nem pela ganância, mas digo mesmo assim pela falta, sabe? Pela escassez, pela falta de oportunidade, pela falta de emprego, pela falta de dinheiro, pela falta de... Vamos buscar tudo, né? No Exato. trabalhista, em todos os... que aí entra com aquelas ações trabalhistas absurdas, coitada do bem empresário. mirabolantes. Que coitado, se aproveitando da fragilidade que é legislativa, que por ser a parte mais fraca, né? E aí o empresário que foi correto acaba ficando numa situação bem difícil no Brasil. Enfim, mas às vezes a mudança de regra de jogo mesmo, né? Porque, aliás, no Brasil as regras do jogo mudam o tempo todo, né? E essa mudança faz a gente precisar adaptar alguns contratos, né? No condomínio, as regras dentro dessa relação de síndico, conselho, etc., no que diz respeito à responsabilidade jurídica, mudou muito de um tempo para cá, né? Por consequência, todos os contratos em cascata têm que ser readaptados novamente. Não tem como você manter onde antigamente era aquele tiozinho aposentado, que era síndico. Não deu certo, ele fazia assim com o ombro, falou, sinto muito, tudo bem. Agora o cara é preso. Ele perde o patrimônio dele, é uma outra coisa. Né, agora, nem sempre o síndico ele tem conhecimento jurídico, né? Ele é difícil só se ele realmente estudou e tal, porque são muitas leis e tal. Ele sabe algumas coisas, mas, assim, no caso, você também dá assessoria para o síndico também? Sim, e o que a gente vê é muito... Nós somos, às vezes, beneficiados, mas, às vezes, nós ficamos reféns do tal do jeitinho brasileiro, né? Então, aquela sensação de impunidade, eu vejo que acaba sendo até cultural. Quando a gente pega não um condomínio que tem o síndico, né, que tem o senhorzinho, que sempre foi síndico. Pessoas honestas. Não agem por muitas, na fé, maioria né? das vezes. Não agem por má fé, mas às vezes por falta de informação, Inexperiência mesmo, né? Inexperiência. Então, é bastante importante esse acompanhamento jurídico, até para que as pessoas saibam o tamanho da responsabilidade que estão assumindo, né? Inclusive, no que diz respeito ao assunto de hoje, eu acho importante sempre ter uma opinião de um advogado no fechamento de um contrato de arquitetura, por exemplo, ou de reforma, que envolve uma quantidade de pessoas muito grande, com responsabilidades enormes. É uma logística enorme. Quer dizer, você implica no ir e vir das pessoas daquele condomínio, nos direitos, né? E você colocar uma regra correta, até para balizar o próprio comportamento do condômino, que muitas vezes atrapalha muito. Que é engraçado, por exemplo, já tive contratos onde eu dei um prazo, né? Vamos lá, 6 meses para fazer um negócio lá, a obra. É uma obra grande e tal. Só que, assim, a maioria dessa intervenção era na parte de garagens, estava tendo muita infiltração de lajes lá. E aí você vai fazendo, o cara não tira o carro. O condômino não quer tirar o carro. Quer dizer, ele vai te atrapalhando, você já tem o problema de chuva, já tem o problema de sol demais, né? E aí depois você tem o cara que você está fazendo para ele, e ele não deixa você fazer o teu trabalho. E o teu prazo está indo. E aí? Como é que funciona isso, né? No meu contrato eu tenho uma cláusula que hoje que me protege dessas, que é um absurdo, né? Mas é o cara que dá o tiro no pé, quer dizer, ele não sai dali para fazer o trabalho que ele mesmo está te contratando. E não é privilégio seu, viu? Porque isso acontece muito, muito. E eu vejo que sempre o principal problema é a falta de comunicação. E, às vezes, como santo de casa não faz milagre, precisa, sim, da comunicação sendo feita por um profissional da área, por um advogado, que vai falar, meu amigo, é o seguinte, se você não tirar o seu carro de lá, não vai ficar pronta a obra. Como vai ser por causa do condomínio, nós vamos ter que arcar com multa. Isso é sério, isso é o bem comum, né? É o condômino tendo a noção do coletivo. Eu tive que colocar um manobrista. Eu tive que contratar um cara para ficar tirando e pondo os carros da garagem,
para poder mexer numa garagem que eu estava trabalhando, que é absurdo, né? Você estava trabalhando para o condomínio, né? E isso ficaria muito mais caro para mim, porque para a gente tempo é dinheiro. Eu estou pagando uma empreita, eu tenho que acabar aquilo no tempo que eu planejei. Então, essas distorções acontecem muito. Bom, nós encerramos então agora o nosso programa. Infelizmente, porque a doutora aqui tem muita coisa para passar, muita informação, muito legal também você colocar de uma maneira simples, porque geralmente o jurídico fala aqueles termos complicados que ninguém entende. E eu acho que o síndico tem que ter essa linguagem simples e fácil de se perceber a importância de tudo isso que você está falando, da importância de um bom contrato, para eles poder ter essa defesa lá na frente se caso aconteça alguma coisa, né? Então, muito legal assim a sua abordagem, de uma maneira clara, objetiva, simples, que o síndico realmente vai entender, e eu acho que são essas coisas que vão dando essa clareada aí para o síndico e trazer essa informação para ele. Orientação na área jurídica, então, vocês já sabem, podem contar aí com a nossa doutora Flávia, da AFA Advogados, né? Nós temos aí a logomarca dela aí para a gente poder estar mostrando para vocês, e queria, assim, agradecer muito a tua presença hoje, porque esse fechamento foi muito importante para todo esse debate que nós fizemos hoje. Aliás, as doutoras mulheres, né? Eu adoro porque elas resolvem melhor que os homens, né? Mas você sabe que lá no escritório a gente tem 3 lemas. Que é faca na caveira, sangue no zóio e pé no peito. Esse tipo de mulher que tem que ser mesmo. Ó, mulher, né? Difícil aí, olha, eu estou determinada. Muito legal. Seu recadinho final para os nossos síndicos, para ele poder ter uma conscientização aí do trabalho, que importância, né, dessa responsabilidade que ele tem na área jurídica. Olha, a responsabilidade, como foi muito bem colocado por todos os colegas, e agora ao final por vocês, é muito grande. Então, você ter total consciência desse risco é uma das coisas. A outra é minimizar os riscos. E a terceira é procure um advogado por amor e não pela dor. Né? Porque depois que deu o problema, é muito mais difícil, né? Assim como numa obra. Fugiu, não é verdade? Então, nos procure por amor. Nós somos legais, no fundo. É isso mesmo. Muito obrigada, doutora Flávia. Queria agradecer a todos os convidados que passaram, né, por essa noite aqui no nosso programa. O André, o Rodrigo, o Jefferson, o Antônio Carlos, a você, Mauro, né, meu grande parceiro aqui no programa. Queria também que você deixasse o seu recadinho final. Hoje eu estou com meio balhadinho, né? Que eu tô meio com cara de dodói, né? Tô meio doentinho. Mas o recado é o de sempre, né? É a transparência, é você ter o síndico poder trabalhar, ter a sua gestão com tranquilidade, né? E é para isso que nós estamos aqui. O Síndico Solution vem para trazer de várias maneiras, principalmente criativas, né, Liliana? Soluções para o seu dia a dia. E o melhor caminho para que você não tenha problemas futuros, para que você possa ter uma gestão de sucesso e estar aí com a gente comemorando esse sucesso. E sempre pelo participe@uptv.com.br, trazendo novas pautas para a gente discutir aqui junto com você. Isso mesmo, nós não podemos deixar de encerrar aqui sem fazer os agradecimentos a todos os nossos parceiros, nossos patrocinadores do programa Sind Solution, que vem aí contribuindo com esse grande projeto, e também o projeto Sind Work, né, que também já é um filho aí do Sind Solution, e já estamos programando o nosso próximo Sind Work aí no final de setembro. Espero que vocês, todos os síndicos, participem, que foi um grande sucesso o nosso primeiro evento, a gente só tem que agradecer aos nossos parceiros, porque são vocês que fazem a diferença, vocês que fazem o sucesso do nosso programa. Muito obrigada a todos vocês e a todos os convidados que sempre passam aqui, deixando um pouquinho, né, da sua sementinha, da sua experiência, todas essas informações aí super importantes para os nossos síndicos. Uma boa noite a todos vocês, até terça-feira que vem, às 17 horas, aqui na UpTV. Boa noite.
Música